O som de uma porta batendo no fundo de um corredor vazio costuma ser ignorado. É um ruído comum, uma oscilação de pressão, algo que atribuímos ao vento ou ao acaso. Mas o que acontece quando esse mesmo som, repetido em intervalos exatos, começa a ditar o ritmo de um ambiente inteiro? Não estamos falando de assombrações ou fenômenos paranormais, mas de uma falha física invisível que ocorre em edifícios, escritórios e grandes estruturas industriais, quando o design encontra um limite que não deveria existir. Em grandes complexos modernos, existem corredores onde o ar não circula de forma aleatória. Em certas condições de temperatura e geometria, a arquitetura cria um efeito de pistão. O ar, ao ser empurrado por uma porta que fecha, não se dissipa, ele viaja por dutos e vãos, ganhando velocidade e frequência. Esse fenômeno, conhecido em engenharia como oscilação de coluna, transforma algo trivial, como uma porta comum de um escritório, no gatilho para uma série de eventos que podem danificar sistemas de ventilação, desestabilizar painéis de teto e criar uma sensação de desconforto inexplicável para quem está dentro. Porque algo tão simples quanto o movimento de uma porta pode comprometer a integridade de um sistema complexo? A resposta não está em um erro de construção catastrófico, mas em uma otimização excessiva que esqueceu de considerar a física básica do ar em movimento. Quando projetamos espaços focados apenas na eficiência de circulação, esquecemos que o ar é um fluido que ocupa espaço e reage a cada obstáculo. A história começa com uma observação curiosa em prédios de escritórios de vidro e aço. Funcionários começaram a relatar um zumbido intermitente, quase imperceptível, que coincidia com o fechamento de portas de emergência em andares inferiores. Não era um barulho de impacto, mas uma vibração que parecia vir de dentro das paredes. O que parecia ser apenas uma falha de vedação ou um defeito em alguma máquina escondida, revelou-se um problema de dinâmica de fluidos. O mecanismo é fascinante em sua simplicidade. Cada vez que uma porta pesada fecha, ela desloca uma massa de ar que precisa ir para algum lugar. Se o caminho de saída estiver obstruído ou for estreito demais, esse ar cria uma onda de choque de baixa frequência. Essa onda viaja pelos dutos de ventilação, encontrando outros obstáculos, refletindo e voltando. Quando a frequência da onda coincide com a frequência de ressonância de painéis de gesso ou estruturas metálicas, o resultado é uma vibração que pode persistir por vários segundos. É um efeito cascata. O ar empurrado pela porta cria uma pressão que força os dutos, que por sua vez fazem vibrar as placas do teto, que criam mais ruído que parece estranho e desconectado da fonte original. A pessoa que fechou a porta já saiu do local, mas a consequência física do seu movimento continua ecoando pelo sistema, como uma memória mecânica de um gesto cotidiano. Isso nos leva a um questionamento mais profundo sobre como construímos o nosso mundo. Estamos vivendo em estruturas cada vez mais herméticas, onde a vedação é sinônimo de qualidade. Mas quanto mais vedamos um ambiente, mais sensível ele se torna a qualquer variação de pressão. Em um prédio antigo, com frestas e correntes de ar naturais, o movimento de uma porta seria apenas um sopro. Em um prédio moderno, selado por vácuo e tecnologia de climatização, esse mesmo movimento se torna uma força física que precisa ser gerenciada. A busca pela perfeição térmica e acústica acabou criando um sistema que não tolera o movimento humano básico. As portas, projetadas para manter a eficiência, acabam se tornando o ponto de falha do sistema. E aqui reside o mistério, porque demoramos tanto para notar que o design do ambiente estava lutando contra as leis da física. Muitas vezes, a resposta é o custo da adaptação.
É mais barato ignorar o zumbido ou culpar a manutenção do que redesenhar o sistema de exaustão de um andar inteiro para acomodar o fluxo de ar de uma porta. À medida que aprofundamos a análise, percebemos que não se trata apenas de portas. O mesmo fenômeno ocorre com elevadores que se movem rápido demais em poços estreitos, criando um vácuo que suga ar dos corredores, ou com sistemas de ventilação que lutam contra a pressão atmosférica em dias de tempestade. Cada um desses componentes, quando isolado, parece funcionar perfeitamente. Mas quando olhamos para o sistema como um todo, vemos uma rede de tensões invisíveis, onde o erro humano de projeto é mascarado pela complexidade. Considere as consequências visíveis. Em alguns casos, a pressão constante causada por essas oscilações pode levar à fadiga de materiais. Pequenas rachaduras em drywall, parafusos que se soltam em placas de forro e até mesmo falhas prematuras em sensores de presença que dependem de pressão de ar para detectar movimento. O que parece ser um desgaste natural pelo tempo pode ser, na verdade, a assinatura física de um prédio que nunca está em repouso. Você já notou, em algum ambiente, como algumas portas parecem ser impossíveis de fechar com suavidade? Você aplica a força necessária, mas elas parecem ser puxadas ou empurradas por uma mão invisível. Isso não é um problema de dobradiças desalinhadas. É o prédio respirando. É a pressão interna tentando se equilibrar com a externa através daquele único ponto de acesso. A porta tornou-se um regulador de pressão não planejado. Essa percepção muda a forma como vemos objetos cotidianos. Uma porta não é apenas uma barreira entre dois cômodos. É um elemento dinâmico que interage com todo o sistema de ventilação, com a rigidez das paredes e com a segurança da estrutura. Quando ignoramos esse papel, criamos problemas que não podem ser resolvidos com ferramentas comuns, mas apenas com uma compreensão profunda do espaço que ocupamos orazar um momento crucial em qualquer investigação sobre falhas sistêmicas. O ponto onde percebemos que o problema não é o componente que falhou, mas a suposição de que ele deveria ser isolado. A engenharia moderna tende a compartimentar. Um time cuida da estrutura, outro da ventilação, outro das portas. Ninguém olha para o ar que flui entre eles. Quando o prédio é entregue, ele é testado em condições ideais, sem pessoas, sem portas abrindo e fechando freneticamente. O teste de estresse real só começa quando o prédio é ocupado. E é aí que a realidade se impõe. O zumbido, a vibração, a dificuldade de fechar a porta, tudo isso são avisos de que o sistema atingiu o limite da sua capacidade de absorver o comportamento humano. O design, por mais sofisticado que seja, precisa ser capaz de lidar com a imprevisibilidade do cotidiano. Se ele não consegue, ele começa a se degradar. A consequência final desse entendimento é uma mudança de perspectiva. Não olhamos mais para uma parede como uma superfície estática, mas como um elemento que está em constante diálogo com o ar ao seu redor. Não vemos uma porta apenas como um objeto de passagem, mas como um gatilho para forças invisíveis. O mundo real não é feito de máquinas perfeitas, mas de sistemas que precisam ser ajustados constantemente para conviver com a física, que muitas vezes tentamos ignorar em nome da eficiência. Talvez o maior erro não seja a falha técnica em si, mas a nossa insistência em criar ambientes que não permitem o erro ou a variação. Quando tudo é otimizado para o silêncio, para a temperatura exata e para o fluxo contínuo, qualquer desvio se torna um problema. O atrito, o ruído e o movimento, que tentamos eliminar a todo custo segundo Ozão, na verdade, os elementos que mantêm a integridade de um sistema vivo e adaptável.
Ao eliminá-los, criamos a fragilidade que, eventualmente, se manifesta no bater de uma porta que nunca encontra a paz. O próximo prédio que você visitar, ou até mesmo o escritório onde trabalha, pode estar escondendo esses mesmos sinais. Observe não apenas o que está à vista, mas o que acontece nas bordas. O zumbido na ventilação, a resistência da porta, a vibração que você sente na ponta dos dedos ao encostar na parede. Tudo isso conta a história de um sistema que está tentando se equilibrar. E no fim, a verdadeira fascinante descoberta não é sobre como o prédio falha, mas sobre como ele continua tentando funcionar dia após dia, apesar de nós.